Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre lembra da importância de compartilhar o vídeo, né? Porque você ajuda a fazer com que a mensagem espírita, que leva tanto entendimento, tanto esclarecimento, e por isso mesmo consola, chegue a mais corações, né? As dores do mundo aí estão enormes. Então, se você gostou, compartilha, clica aí no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, gente, claro, sempre pedindo a inspiração do mais alto, nós, né, pedimos a inspiração do nosso Mestre Jesus, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar sobre incompreensão. Pois é, quantos de nós, né, não nos julgamos aí incompreendidos, né? E, principalmente, quantos de nós não compreendemos o outro, não é? Incompreensão é essa incapacidade de compreender e de ser compreendido, né? E o que é compreender, então? É apreender intelectualmente, é assimilar mentalmente, né? É captar qualquer mensagem que seja com profundidade. E nós nos referimos à incompreensão de forma muito rasa ainda, né? De forma muito comum, como se fosse uma praga, né? Que a gente não conseguisse extirpar, ou uma doença que não podemos curar na nossa plantação de afetos, não é? E nós vamos deixando que ela cresça, vamos fazendo com que ela ganhe força, e isso, gente, faz com que nós nos isolemos daqueles com quem fomos chamados a conviver, né? O tema da incompreensão é muito sério, né? Apesar de muitas pessoas não darem valor a ele, né? A história da incompreensão é a história da humanidade, né? Quanta discórdia, quantas dissensões, quanto ódio, né? Quanta guerra, né? Está aí na esteira da incompreensão, né? Porque nós tudo isso é sombra da incompreensão, né? O Cornélio Pires, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que incompreensão é fluido destruidor. E é mesmo, né? Ele nos diz assim no livro Conversa Firme, psicografia de nosso querido Chico, né? No texto Assunto de Incompreensão. Vejam que interessante. Nascida da ignorância da vida espiritual, é a sombra que se condensa, gerando a sombra do mal. Agride, acusa, vergasta, separa, fere, suspeita. E quase sempre se oculta por delinquência perfeita. Parece um caldo de lodo, tocado de força extrema. Nele, as moléstias do orgulho proliferam sem problema. Não é só para a doença que essa treva se despacha. Onde alguém lhe dê guarida, vai complicando o que acha. Então vejam, quantos problemas causados pela incompreensão nós podemos perceber no nosso dia a dia, não é? É o marido que às vezes está ali vendo a esposa conversar com outra pessoa, né, e se julga logo traído. E aí mata a esposa porque não entendeu, não compreendeu que aquilo era só uma conversa. Né? Que às vezes aquela pessoa ali estava pedindo uma informação, ou aquela pessoa ali era um vizinho que estava conversando alguma coisa. Desculpe. Às vezes é uma filha, né? Que está naquela situação ali dos pais separados e que ajuda o pai em segredo, né? E
tá ali, às vezes o pai está doente e ela está ajudando aquele pai ali sem causar qualquer tipo de consternação ali no relacionamento ainda balançado dos pais. Aí o noivo recebe aquela notícia: olha, a sua noiva está lá conversando com o outro, está ajudando outro homem, né? E aí, daqui a pouco, ela recebe a notícia que o noivo suicidou-se por não compreender a situação, por se julgar traído. Vejam, gente, até nos nossos trabalhos de caridade, né, a gente vê aqueles trabalhos que foram fundados com tanta boa vontade, vem a ferrugem da incompreensão e faz desmoronar, né, os alicerces ali das atividades voltadas para o bem. A incompreensão, gente, ela dá força ao que não é verdadeiro, né? E ela opera com grande destreza nas melhores obras da nossa vida, naquelas obras de caridade, de fé, né? E para curar as chagas da incompreensão, a gente precisa, mais do que tudo, é de Cristo, né? Cristo, com os seus exemplos de amor, de justiça, de misericórdia, de perdão, nos ensina que devemos oferecer sempre a compreensão, mesmo quando nós formos os incompreendidos, né? Jesus nos orienta a proceder o reexame de todos os problemas que se situam aí na nossa vida, ainda mesmo aqueles mais intrincados. Porque se nós, que já aceitamos Jesus por mestre, fazemos isso, nós vamos perceber de imediato, né, o apelo da vida para que a gente assuma o nosso lugar, né, no quadro daquelas obrigações que nós nos dispusemos a estar, né, dos deveres que nós devemos cumprir, mas cumprir com a fraternidade que nos traça o caminho, compreendendo que se o outro não nos compreende, né, a gente pode permitir ou não que a incompreensão nos alcance. Né? Se eu compreendo o outro, eu é que inicio a jornada de esforço para esse reencontro de harmonia. E para isso é necessário que o nosso espírito se deixe comandar pelo amor verdadeiro, né? Cabendo-nos aí aproveitar toda e qualquer oportunidade para levar aos companheiros que estão aí, né, os nossos irmãos que estão vitimados por esta tentação do desacordo, as nossas melhores demonstrações de simpatia, de cooperação, de fraternidade, mas sem violentar, né, as consciências, sem violentar as condições e as situações. Usar a bondade para com todos, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, né? Agora, nós precisamos também nos empenhar a ter um pouco mais de atenção para com toda aquela criatura que nós achamos, nossa, essa pessoa é difícil de compreender, né? Pois é, tem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, e você vai ver que ali também, né, bate um coração como o seu, enfrentando desafios, enfrentando problemas, sentindo dores, sofrimento, né? Na nossa casa mesmo, né? A gente tem parentes aí que a gente ama, que nos amam, e de vez em quando, né, aparece ali aqueles problemas, aquelas inquietações, né? Por quê? Porque nós estamos no mesmo âmbito familiar, muitas vezes junto com aqueles os quais nós devemos, né? São credores e devedores de existências passadas que se situam no mesmo teto, no mesmo cadinho doméstico, para aprender a se tolerar, a desculpar, né?
a olhar o outro com outros olhos. Então, vamos pensar nessas questões, né? Porque, olha, se a gente conta aí no nosso caminhar com a colaboração das pessoas, aquelas pessoas que já têm um entendimento melhor que o nosso, né? Nós também temos que nos colocar na vida como colaboradores, por nossa própria vez, né? Vamos parar de criar empeço, de criar crise no nosso entorno. Vamos ser aquelas pessoas que estendem a compreensão ao outro, independente do outro te compreender. Né? Porque assim a gente vai caminhando e a gente vai resgatando os nossos débitos, a gente vai reajustando a nossa caminhada, nós vamos aprendendo cada vez mais. Né? Aquelas pessoas que convivem conosco, né? Família, amigos, né? E às vezes aquelas pessoas que são mais difíceis, né? Que têm um trato difícil, uma convivência difícil, são exatamente aqueles que são nossos credores, que o passado nos devolve, né, para que a gente aprenda com eles a cultivar a paciência, a tolerância, a generosidade, o amor, né? Vamos, gente, esquecer qualquer ressentimento, né? Vamos promover no nosso caminho todos os reajustes que nós pudermos entre nós e o outro, para que na nossa estrada nós possamos caminhar com mais segurança. Né? Se a gente supera esses desafios da incompreensão, né, a nossa jornada aí se enriquece, porque a gente passa a ter um passo mais seguro. Vejam, se Jesus, gente, tomasse para ele, né, tomasse em conta aí todas as incompreensões da humanidade, né? Onde nós estaríamos hoje? Onde? E vamos lembrar que é preciso prosseguir servindo. E mesmo que a incompreensão ameace o nosso trabalho, né? Vamos recordar que Jesus nos exortou a amar os nossos próprios inimigos, né? Claro que nós não temos o mesmo amor, nós não somos o Cristo ainda, né? Nós não temos o amor, aquele que a gente tem para com o nosso afeto, mas a gente pode aprender a valorizar, a abençoar, né? A entender as pessoas, a compreender as pessoas cada vez mais, a orar por elas, a trabalhar por elas, né? Então, tenhamos aí é, esse entendimento de que a incompreensão pode nos levar a abismos de dor gigantescos. Mas se eu me esforço na compreensão do outro, na compreensão da vida, aí sim eu estou realmente andando um caminho melhor. Eu vou terminar aquele poema do Cornélio Pires, né? Porque ele vai dizer assim, terminando aquelas primeiras estrofes, né, que eu citei. Só se cura a incompreensão pela farmácia do bem, formada no amor do Cristo, que não despreza ninguém. Dos remédios mais aceitos, que não aplicam em vão, são eles: serviço, paz, bondade, apoio e perdão. Quanto ao mais, tudo se explica neste conceito comum. Incompreensão sem amor arrasa com qualquer um. É isso aí, gente. Tenhamos cuidado com o nosso caminhar, ainda mais nesses dias em que a gente tem visto aí o mundo tão sacudido pelos ventos das mudanças, não é? Tenhamos um olhar mais compreensivo e mais fraterno para com os outros. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. E até a próxima. Tchau!